Olá, boa noite. Eu sou a Camila do Ministério Esperança de Israel e hoje nós estamos aqui para continuar o nosso projeto, Quinta com a Palavra, continuando a leitura do livro de Provérbios em seu capítulo 17, versos 6 a 10. E apesar de tudo, o título desse vídeo é Provérbios explicando Provérbios, ainda que a maior parte desses versos não sejam exatamente com referências ao próprio livro de Provérbios, mas é porque até aqui você pode acompanhar comigo que a palavra de Deus ela tem essa riqueza dada pela sabedoria do Senhor, que é a Bíblia explicando a si mesma, e aonde o nosso conhecimento e o conhecimento dos estudiosos eles não alcançam, existe o Senhor através do seu Santo Espírito para nos ensinar assim da forma que nós conseguimos compreender, e vai revelando a nós pouco a pouco a sua vontade, os seus mandamentos, as suas direções, as suas instruções a todo aquele que deseja aprender mais do Senhor. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 17, nos versos 6 a 10, mas se você não tiver com a sua Bíblia, não tem problema. Acompanha comigo essa leitura e algumas reflexões em cada verso. E o verso 6, ele diz assim: Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os seus pais. E essa é, mais uma vez, o Senhor falando da importância, uma forma dele dizer da importância que ele dá ao legado, à família e à herança. No livro de Malaquias, no capítulo 4, verso 6, diz assim: E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A honra dos pais é testemunhar os seus bons valores prosperando através da sua semente, que são seus filhos, E ver seus filhos, os seus netos, seguindo o bom caminho, seguindo as boas instruções e vivendo uma boa vida por causa dessa atenção aos valores ensinados. Tanto é que tanto no Antigo Testamento como no dia de hoje ainda, a gente consegue ver que por causa de muitos pais, por causa de muitos legados, por causa de muitas instruções familiares, muitos filhos, eles são, por exemplo, bem-vindos nos lugares. Muitos filhos são colocados em posição de serem promovidos, posição de serem reconhecidos pelos bons valores da sua família e dos seus pais. São colocados muitas vezes até em lugar de honra, por causa desse legado, por causa desse valor que passa de geração em geração. E não só por serem filhos de quem são, mas também por muitos dos conselhos dos seus pais e intercessões através de oração. Então a gente pode assim refletir, que um dos maiores frutos que um filho pode dar a seu pai é fazê-lo testemunhar os seus bons valores, a sua fé, a sua confiança em Deus e o seu legado vivo através de si e das suas gerações seguintes, dia após dia, vivendo os bons preceitos, vivendo os bons valores. No verso 7 diz assim: Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. E mais uma vez o Senhor nos exorta sobre comunicação, sobre manifestação daquilo que nós somos, através do comportamento, da atitude, da fala, enfim. Não tem como, relembrando, não tem como a gente ser de uma determinada forma, ter uma determinada natureza e manifestar uma natureza contrária. Não tem como. Assim como ao tolo, como exemplo desse verso, o excelente discurso, não cabe a ele, o excelente discurso de quem deseja ser importante, ouvido pelos outros, estar acima de todos, ter essa posição de destaque, de ser o único a falar, sendo ele propagador de tolices. Ainda que ele consiga fazer um excelente discurso de fato, isso não condiz com as tolices que ele vai manifestar. E ele vai acabar fazendo mais mal do que bem. Assim como na segunda parte do verso, ao que está em posição de liderança e de importância não é condizente com essa posição, com essa circunstância, usar toda essa oportunidade, todo esse alcance para seu próprio benefício, para angariar glórias e elogios que muitas vezes não são sinceros para si mesmo, para fazer aumentar a sua prosperidade por vaidade. Isso também
vai acabar fazendo mais mal do que bem. E no verso 8 diz assim: pedra preciosa é o presente aos olhos do que o recebe. Para onde quer que ele se volte, servirá de proveito. O que assim age com prudência, né? E age de uma maneira, é um objetivo, querendo atingir um objetivo, que é a sua prosperidade, né? Salomão, ele diz pra gente, né, que é muito comum isso acontecer, esse tipo de comportamento, que dá pra, né, o que presenteia para que ele tenha ali um proveito por causa daquele presente. Porque veja, nesse verso, essa pedra preciosa é o presente, esse presente é mais no sentido de um suborno. Então, Salomão afirma assim, pra gente que é muito comum acontecer isso, mas que não deveria ser assim, né? Conforme a palavra de Deus, o homem natural, ele é egoísta, ele é mercenário. Mas o homem que é levantado pelo Senhor, ele está acima de um espírito, né, dessa forma, egoísta e mercenário. E eu tenho umas passagens bíblicas para demonstrar o homem levantado por Deus, como ele age, quais são os seus valores. Em 1 Samuel capítulo 12, verso 3 diz assim: eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem o boi tomei, a quem o jumento tomei, e a quem a defraudei, e a quem tenho oprimido, e de cuja mão tenho recebido suborno, e com ele encobri os meus olhos, e vou-lo restituirei. Ou seja, coloca diante de si, traga aqui, coloque perante o Senhor a quem eu fiz todas essas coisas, e se por acaso eu fiz, o restituirei, sabendo que o Senhor, ele é o justo juiz, né? Então não se arrisca a colocar diante do Senhor algo que você sabiamente fez errado. Então essa passagem é justamente para comprovar a confiança e a certeza de que estava ali praticando as coisas do jeito certo. Daniel, em seu capítulo 5, verso 17, fala: então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo e dá os teus prêmios a outro, contudo lerei ao rei o escrito e far-lhe-ei saber a interpretação. A recusa de Daniel de receber qualquer tipo de pagamento para fazer uma tradução, sabendo, e nos outros versos a gente pode ler, sabendo ele que a tradução, o entendimento não vem dele, vem do Senhor, que por misericórdia, por graça, manifesta, abre, revela para ele, para que ele assim transmita. Ele tem essa percepção e esse entendimento de que vem do Senhor, então nenhum pagamento é devido ou justo ou correto para o próprio Daniel por uma coisa que não é dele, é do Senhor. Atos, no capítulo 8, versos 18 a 20, diz assim: e Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Ele queria comprar o dom de ungir com o Espírito Santo de Deus. Ele queria comprar a oportunidade, né, de assim também ministrar sobre aqueles que precisavam ser ministrados. Ele queria cortar caminho, julgando que algo da terra poderia dar oportunidade para ele de ter algo celestial, quando nós sabemos que dinheiro algum compra a graça de Deus. E aí, no livro de Provérbios, no capítulo 18, que é mais para frente do que nós estamos, no verso 16, diz assim: chegai-vos a mim e ouvi isto, não falei em segredo desde o princípio. Desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali, e agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. E Provérbios 19, 6 diz: muitos se deixam acomodar pelos favores do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presentes. É aquela posição que a própria palavra de Deus fala também, né? Que é muito fácil a gente gostar de quem gosta da gente, mas o chamado do Evangelho é amar principalmente a quem não nos ama, quem está na posição de inimigo, alcançar ele através do amor de Jesus. A prosperidade que acompanha o suborno, né, por assim dizer, ela é uma isca. E ela é uma isca apresentada aqui não para que a gente siga ela, né? Não é esse o intuito da demonstração. Não é para seguir, é para evitar. Porque um presente, ele não pode ser usado para
perverter a justiça, mas para conciliar aqueles que estão irados, como a gente pode observar em Jacó e Esaú, assim como a gente pode observar nas histórias de Abigail para Davi, né? O problema do suborno é que ele é um pecado da seguinte natureza: ele obstrui a execução da justiça, né? Ele coloca panos quentes, ele simula ali um entendimento, um acordo, e a justiça não é executada da forma correta. E o verso 9 diz assim: aquele que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os amigos. E o livro de Provérbios, no capítulo 10, verso 12, diz: o ódio ele cita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. E Provérbios 16, 28 diz: o homem perverso extingue a contenda e o intrigante separa os maiores amigos. Esse encobrir a transgressão não é esconder, não é concordar, não é ser conivente e não é ignorar. Ao contrário, mas uma vez ultrapassada, superada a transgressão, é aí que mora a beleza da coisa. É não relembrar em todo o tempo. Aconteceu a transgressão, foi repreendida, foi instruída, foi reparada, ela deve ser perdoada, ela deve ser superada, ela deve ser ultrapassada. A palavra de Deus, ela fala muito sobre perdão, porque o perdão ele liberta não só aquele que recebeu, aquele que fez o ato de ofensa, mas ele liberta também aquele que ofendeu. E os dois libertos conseguem seguir em frente e não mais carregar a mágoa, o ressentimento e a lembrança e toda uma carga de coisas que ocupam um espaço imenso, ao invés de ocupar as coisas realmente importantes do reino de Deus. Então, aquele, né, que essa instrução e a correção, aquele que repete aquele ato, fica relembrando, repetindo aquele ato de transgressor, que fica renovando e traz de novo e toca nele, é como o livro de Provérbios em 26:11 diz: ele é um tolo que repete a sua própria loucura, que repete a sua própria tolice, né? É como uma vez eu ouvi dizer que fazemos bem quando não aumentamos o pecado do nosso irmão, e assim não multiplicamos ele, não ficamos falando dele o tempo todo, nem comentando e nem compartilhando, né? Antes ainda temos a oportunidade de errar e superar os nossos erros sem ficar renovando, né? Repetindo, repassando tudo aquilo que acontece de errado ou de falha. Afinal, não somos perfeitos, ainda estamos em carne, então erros e transgressões acontecerão invariavelmente. Mas precisamos do perdão, tanto do Senhor como nosso mesmo, para poder seguir em frente. E sem isso, não dá, né? E o verso 10, que é o último verso dessa noite, diz assim: mais profundamente entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no tolo. E é praticamente um verso que não precisa muita explicação, é mais a reflexão pura e simples, né? Aquele que é prudente, que aceita a repreensão e a instrução, ele fica com aquele ensinamento dentro dele ecoando. Ele ela toma essa experiência para si, ele valoriza aquilo que foi ensinado, né? Literalmente, fica mais profundo, mais marcado, mais gravado nele do que se uma pessoa tola apanhar 100 vezes. E ela vai ficar machucada, dolorida, marcada, provavelmente cheia de sequelas. Mas o que é prudente, ele guarda a repreensão de uma forma muito mais intensa que isso, mas não com mágoa, e sim com o valor de ter aprendido, o valor de não querer retornar naquele erro, o valor de reconhecer a oportunidade que o Senhor deu naquele ato de repreensão, né? Existe esse entendimento, e é verdade que é o cúmulo da tolice a gente se endurecer contra as repreensões de Deus. Passar uma repreensão do Senhor não é gostoso, não é fácil, mas ainda assim, nos endurecer, nos revoltar, é tolice, né? Buscar esses 100 açoites, por assim dizer, né? Porque se nós estivermos dispostos e disponíveis de forma mansa, de forma humilde, de forma obediente, a recebermos as ordens, né, as direções e as instruções do nosso Senhor e da sua palavra, né, como ministros,
essa é a intenção e o comportamento e a atitude daquele que realmente foi tocado pela graça do Senhor. É o querer aprender mais do Senhor, é querer se alinhar na direção do Senhor o tempo todo e entender e aceitar que de vez em quando a gente escorrega mais para a beira e que a instrução vem para nos aprumar, nos colocar de volta no caminho estreito, no caminho, né, de verdade, um caminho de vida. Um cavalo tem essa expressão, um cavalo que é generoso, ele é governado até mesmo pela sombra da vara. Não precisa muito, né? Mas um animal que é preguiçoso, ele tem que ser incomodado e agitado por uma espora para que ele assim siga o seu caminho. Então sejamos nós, né? Não digo você ou eu ser um cavalo, mas sejamos nós os sábios que se apegam, os prudentes que se apegam ao Senhor e valorizam cada repreensão. Porque é como também a própria palavra diz, o Senhor, ele castiga e repreende a quem ele ama. Assim como os nossos pais, que chamavam a nossa atenção, nos corrigiam, nos castigavam para que nós aprendêssemos as boas coisas e abríssemos mão das ruins e assim tivéssemos vida, oportunidade de felicidade, de alegria e de uma vida completa e plena. Essas são as reflexões dessa noite. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui. E se o Senhor assim permitir, na próxima semana, na quinta-feira, estaremos aqui com mais algumas leituras e reflexões do livro de Provérbios. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui. Que Deus te abençoe.